Olá, pessoal. Aqui é Marcelo Greco, da The Green Hub. É um prazer estar aqui na primeira Combracan, primeiro congresso da cannabis medicinal. Esse mês agora, eu faço 7 anos de mercado, sou um dos fundadores da The Green Hub, sou formado em administração de empresas, tenho uma vivência de 8 anos nos Estados Unidos, sempre trabalhei na área comercial, na área de marketing. Então, quando a gente montou uma equipe multidisciplinar para começar a The Green Hub, foi nisso que eu vim ajudar, né? Vim ajudar muito na comunicação e na parte comercial da empresa. Quem quiser me achar no Instagram, é só procurar Greco Marcelo no Instagram, o site www.thegreenhub.com.br, e aí consegue entrar em contato comigo, quem quiser tirar dúvidas sobre a apresentação, ou bater um papo, ou conhecer melhor sobre a The Green Hub. Bom, eu vou falar um pouquinho da The Green Hub. Hoje o tema Bom, vou voltar aqui um pouquinho, né? Hoje o tema da minha palestra é Nem Tudo São Flores, o que eu aprendi na prática no case do SEC, o Centro de Excelência Canabinoide. O SEC, o Centro de Excelência Canabinoide, foi a primeira startup da The Green Hub, quando a Green Hub se posicionou como uma aceleradora de startups. E eu quero contar um pouco da trajetória, né? Então, foi uma trajetória longa já. Hoje a empresa, o SEC, né, tá pivotando para um outro nome. Eu vou explicar isso um pouquinho lá na frente. Vou explicar o que é pivotagem também um pouquinho, para vocês entenderem o que é isso numa startup. Mas o SEC foi a nossa primeira startup. Eu vou contar um pouquinho da história, né, para fazer sentido, para tudo se conectar, e aí vocês vão entender, né, o que eu quero contar, né, o que começou sendo um excelente projeto, teve suas virtudes, teve os seus problemas, até chegar nessa parte de pivotagem que eu vou explicar para vocês. Bom, como eu disse, eu sou um dos fundadores da The Green Hub. A The Green Hub é uma empresa que surgiu há 7 anos atrás, um grupo de amigos aqui da região do ABC de São Paulo. Nós iniciamos o projeto com bate-papo, né? Um viajando para um lado, o meu primo, que é o CEO da empresa, e meu sócio indo para os Estados Unidos, para Orlando, participando de feiras, vendo o que estava acontecendo por lá nos Estados Unidos, né? Vendo que o mercado ia ser um mercado muito promissor, um mercado um grande potencial, né, de uma planta que ficou proibida por 80 anos, mas estava ressurgindo com uma potência incrível. Ele me chama para uma conversa, exatamente vendo que eu tinha muita experiência, que tinha morado nos Estados Unidos, que tinha o idioma, né, que poderia ajudar nessa conexão com os Estados Unidos para a gente trazer informações de lá. Ele me convida para participar do projeto e eu viajo para São Francisco, numa das maiores feiras, a NCIA de São Francisco, e eu volto realmente deslumbrado, né, e muito empolgado com tudo que eu tinha visto nessa feira, né? Quando eu retorno, eu fico 14 dias nessa viagem, visito muitas empresas, faço várias visitas, participo do evento e volto com um relatório, né, completo de tudo que eu tinha visto, e aí a gente forma a The Green Hub, né? E como que a The Green Hub começa? Ela começa como um projeto onde a gente está trazendo realmente informações de fora para ajudar, né, as pessoas que não conhecem o mercado aqui naquele momento, entender o que é a cannabis, né, o que é a cannabis medicinal e qual que é o potencial da cannabis e tudo que está acontecendo do mundo de uma forma que, né, não do jeito que estava sendo visto naquela época no Brasil, como droga, como uns tabletes de prensado, que vinham, né, do Paraguai e estavam dominando as favelas brasileiras. Não, mas como um negócio, como uma planta medicinal, como uma planta com diversas aplicações. E aí a gente chega, né? E por que a gente... E aí eu coloco aqui que acreditamos no potencial sustentável e transformador da cannabis e do cânhamo, né? Exatamente por tudo que ela representava, né? Nesse mesmo momento que nós estávamos viajando e olhando tudo que estava acontecendo no exterior, um grupo de mães aqui no Brasil estavam tendo muita dificuldade em conseguir ter acesso ao canabidiol para os seus filhos, né? Então, quem conseguir, né, busque na internet um documentário que se chama Ilegal. É só buscar, eu acho que está no Netflix também, mas com certeza está no YouTube, e conta exatamente a história dessas mães que estavam querendo ter acesso para os seus filhos.
Então a história começa exatamente isso, mais ou menos em 2014, 2015. Algumas mães tinham acesso, né, conseguiam viajar para os Estados Unidos, para o Canadá, para países que davam acesso a cannabis, né, traziam na mala esses produtos para os seus filhos, né, geralmente para tratamento de epilepsia refratária, né, crianças que tinham aí 80 convulsões por semana, e que o canabidiol resolvia ou tirava completamente, né, esses casos de epilepsia, ou deixavam com uma ou duas no máximo, né? E algumas mães repartiam isso, né? Traziam vidrinhos essas e compartilhavam dentro dos seus consultórios com outras mães. E como eu disse, né, como realmente você tinha retorno, eram mães que estavam tentando já diversos tratamentos, já estavam medicando seus filhos, né, e suas filhas com outros tipos de medicamento e não estavam conseguindo resolver o problema da epilepsia, elas estavam vendo né, que realmente o tratamento com cannabis era a melhor opção para elas. Mas existia um grande problema com isso, né? A Anvisa, né, elas geralmente procuravam a Anvisa por falta de conhecimento e por todo o estigma que a planta tinha. Algumas vezes essas mães conseguiam importar os produtos, né? E outras vezes as mães não conseguiam. Então, algumas tinham que recorrer realmente a fazer o próprio produto em casa, ou a comprar o produto, né, através do tráfego, estavam se arriscando pelos seus filhos, né? Então, no documentário você vê muito isso, ou estavam tendo que viajar e gastar muito dinheiro para buscar esse produto nos Estados Unidos, e aqui no Brasil não se tinha luz no fim do túnel de como que esse acesso poderia melhorar, né? Então, realmente um transtorno para essas mães, uma dificuldade muito grande, e existe um grupo de mães, e aí o Ilegal conta muito essa história, que através de muita batalha, de muita viagem, de muitas idas a Brasília, conseguiram, né? E aí a gente tem a história de uma melhora, assim, hoje, né? Hoje o acesso à cannabis está muito mais fácil, mas que isso há 7 anos atrás não acontecia, né? Então a The Green Hub vem nesse momento, né? E a gente começa a falar, a gente toma uma opção, a gente não coloca a mão em produto, a gente não toca a planta, né? A gente não faz movimento nenhum, mas a gente vem com muito conteúdo e muita informação. E um dos primeiros movimentos que a gente faz é fazer uma parceria com uma empresa que se chama New Frontier Data, de Washington, D.C., nos Estados Unidos, onde a gente lança um relatório que a gente fala do potencial, né, de que seria o mercado brasileiro caso de uma regulamentação completa da cannabis. E aí a The Green Hub começa a trazer essas informações com qualidade, né, um conteúdo que realmente educa, né, e não só. E aí eu vou mostrar mais para frente para vocês com quem que a gente estava começando a conversar, e a gente começa a ter uma atenção especial. Por quem são esse pessoal que está falando sobre cannabis de uma forma tão, né? Pô, a gente não imaginava que cannabis era isso, a gente não imaginava que cannabis, ou o pessoal chama de maconha, era remédio, né? Que a cannabis era um produto alimentício, que cannabis podia ter uma amplitude tão grande, que cannabis pudesse gerar tantos empregos, pudesse ajudar o país a gerar divisas, né? Através dos seus impostos e ajudar a população, né? Na parte da saúde, mas também gerando empregos e oportunidades, né? E aí a gente começa a fazer um trabalho muito interessante, e aí a gente começa a ser convidado para falar com advogados, com governo, com médicos, e aí começa o trabalho da The Green Hub, né? Como a gente fala, no bootstrapping, né? Que é colocando o próprio dinheiro do bolso, fazendo investimento próprio, ainda sem receber um investimento. E a gente, com muita dificuldade, a gente começa a falar sobre cannabis para o mercado brasileiro, mas apostando que no futuro a gente ia poder receber investimentos, né? Então, trazendo muito do que a gente começa a fazer nessa época, né, e o que a gente faz até hoje, mas a gente tem um período que a gente faz de 16 a 2019 nesse bootstrapping que eu falo, né, que é com investimento próprio, e depois de 2019 até hoje, onde a gente recebe um investimento de um family office ligado ao grupo Itaú, né, da família Vilela Marino, que apostou no nosso projeto, e aí a gente tem uma transformação de trabalho que eu vou comentar um pouquinho adiante. Mas durante esse processo todo, sempre o objetivo principal da The Green Hub foi desenvolver um ecossistema empresarial da cannabis, né? Sempre em cima do fomento, sempre com foco em inovação, sempre com foco no impacto e com foco no empreendedorismo e educação responsável, né?
Então, a gente sempre teve esse lado colaborativo, né? Desde o começo, a gente sempre abriu as portas para todos os players, para todo o ecossistema, sejam de empresas ligadas ao segmento da cannabis, universidades, governo, grupos de investimento, consumidores direto e as próprias startups, né, que a gente fala desse hexágono aqui. O nosso foco foi sempre falar de cannabis de uma forma muito profissional para realmente desenvolver um alicerce, né? Nossa missão sempre foi, desde o começo, e principalmente quando a gente recebe investimento, de desenvolver um alicerce sólido para que todas as pessoas que quisessem navegar nesse ecossistema da cannabis pudessem ter um alicerce sólido e um mercado sólido, né? Para que a gente pudesse realmente educar, criar um ecossistema, gerar demanda consciente, né? E sempre com pilar, né? Com um pilar muito, muito focado no pilar da educação, né? Então, essa foi nossa trajetória. Então, contar um pouquinho da história, a gente fica de 2016 a 2019, trabalhando com os próprios investimentos. Em 2019, a gente é chamado para uma reunião com esse grupo que eu mencionei, e a gente apresenta o nosso projeto. A gente ia realmente começar a buscar investimento para que a gente pudesse realmente tirar todo o potencial do nosso projeto do papel, realmente com recursos que eram necessários para a época, né? Exatamente para fazer educação, para falar de marketing, para que isso pudesse ter uma amplitude. A gente precisava de investimento, a gente precisaria de ter mais dinheiro, e aí a gente, né, após 4 meses que a gente fez a apresentação para esse grupo, nós fomos premiados com investimento seed, que a gente fala. Então, a gente recebe o nosso primeiro investimento, e de lá para cá a gente já recebeu 2 rounds de investimento desse grupo, né? Então, com esse investimento e com essa entrada desse dinheiro, a gente consegue realmente começar a profissionalizar mais o trabalho e a tirar do papel tudo que a gente precisa fazer, né? A gente começa esse trabalho. Bom, aqui eu vou falar um pouco, né, antes de voltar para o trabalho que desenvolveu, eu vou falar um pouco dos compromissos que a The Green Hub tem, né? A gente sempre fala muito isso, não adianta você entrar no segmento da cannabis e faturar milhões, né? E quiçá a gente consiga atingir essas cifras, e muitas pessoas nesse segmento, pelo mundo todo, sem que a gente tenha compromissos, né? Então, é uma planta que causou muita injustiça, né? Muita injustiça, né, climática, né? Então, muitas coisas que a planta poderia ter ajudado na justiça climática foi pausado durante anos. A gente tem um compromisso com a reparação histórica, né? Então, hoje você tem pessoas trabalhando nesse segmento, ganhando muito dinheiro, mas, ao mesmo tempo, você tem pessoas ainda sendo encarceradas, sendo presas, né? Sendo maltratadas e não tendo o acesso devido. Então, a gente precisa focar na reparação histórica e, sim, né, principalmente aqui no Brasil, que foi como tudo começou, ajudar para que a gente promova a saúde de uma forma muito democrática, né? Hoje nem todo mundo tem acesso ainda a um tratamento caro, que a gente precisa viabilizar para que toda a população brasileira tenha acesso. Então, são os compromissos da The Green Hub, né? Então, apesar de todo o trabalho, de todo o investimento, de tudo que a gente está transformando, eu faço questão de trazer esses compromissos, principalmente porque quando a gente recebe um investimento do nosso grupo, a gente vai para uma casa chamada Cívico, que é um coworking com foco em projetos com cunho social, né? Quase 100% das empresas que ali estão têm compromissos com as 17 ODS da ONU para 2030. Então, para estar dentro do Cívico, a gente precisa ter um foco ESG, a gente precisa ter esses compromissos, bem como todas as outras startups que estão naquele ecossistema, nem todas são da área da cannabis, mas todas o nosso portfólio que atuam ali, né? Todos os nossos eventos são feitos ali no Cívico. Desde o momento que a gente recebe nosso investimento em 19, passou a ser a nossa casa e, consequentemente, a gente traz esses compromissos com a gente. Bom, desse período que a gente fala, né, eu vou contar um pouquinho depois da história, né, do SEC, e exatamente o que eu vou falar sobre, que é uma dessas startups que está aqui. A gente tem o antes, como eu disse, né, de 2016 a 2019, e o pós, o recebimento do nosso round, né, que a gente recebeu 2 rounds de investimento, e todo o trabalho que é desenvolvido. Então, a partir do momento que a gente recebe o investimento, o seed,
e a gente começa a conseguir trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, com dinheiro em caixa, a gente realmente tira da frente, né, a gente começa a tirar do papel o que a gente queria, que era criar um portfólio de startups, de novo, trazendo inovação, trazendo tecnologia e criando, né, uma cadeia produtiva que lá na frente vai ser muito boa para o mercado da cannabis. Então, a gente foca no desenvolvimento desse portfólio e a gente se define como uma aceleradora de startups. Mas não só como uma aceleradora de startups, mas também como uma consultoria, né, para empresas que queiram vir para o Brasil, empresas estrangeiras, farmacêuticas locais, grupos de investimento, empresas de outros países que queiram trabalhar o ecossistema da cannabis no Brasil. Né? Então, a gente começa a desenvolver um portfólio de startups, a gente começa a desenvolver um portfólio de clientes e a gente continua desenvolvendo o que a gente chama de ventures, que são essas empresas aqui embaixo do slide, que é a Anela, o IPSEC, que é o Instituto de Pesquisas Socioeconômicas da Cannabis, a Sairama, que aí a gente precisa fazer um outro evento mais na frente para falar sobre isso, porque aí a gente começa a entrar no segmento dos psicodélicos, é uma biotech com foco em psicodélicos, e o SEC, que não começa depois que a gente recebe o investimento, e começa antes, e aí eu vou contar um pouco da história de como começa o SEC, tá? Então, a The Green Hub, ele cria esse ecossistema, de novo, um portfólio de clientes, de educação, tem foco nas ventures. A nossa primeira startup que a gente cria antes de receber o investimento é o SEC, e é aqui que eu vou trazer um pouco dessa visão do que deu certo, do que deu errado, e dessa visão que eu tenho do que é cannabis e como a cannabis atua, né, no tratamento, né, de diversas patologias, passando aqui para o pessoal que está assistindo essa experiência incrível que a gente teve e dessa pivotagem que a gente teve de projeto. Eu vou apresentar o Centro de Excelência Canabinoide, né, o SEC. Ele foi a nossa primeira, quando a gente começa lá atrás, antes do investimento, nós somos aqui da região de Santo André, no ABC Paulista, e nosso grupo, né, de cofundadores, então você tinha pessoas ligadas à área comercial, à área financeira, à área médica, à área de tecnologia e à área medicinal. Cada sócio tinha uma especialidade. E um dos nossos sócios, o Dr. Pedro Pierro, que fazia parte do nosso grupo da época, ainda né, que continua, de alguma forma, ainda fazendo parte de nossos projetos, através do portal Sechá, ele ajudou a fundar o SEC na época, validando, né? Quando a gente tem uma startup, toda startup passa por um MVP, que a gente fala, que é o Minimal Viable Product, né? Que é qual que é o produto, né, de menor investimento, quando a gente não tem dinheiro, que a gente pode validar e a gente pode entender se realmente é um produto que pode escalar no mercado, né? Que pode crescer para o mercado. Antes de fazer, né, milhões de investimento, como que a gente verifica e testa ele para sentir o que, né, o que ele pode ser antes de colocar realmente um investimento maior para diminuir os riscos, né? E esse foi o movimento que a gente fez com o SEC, né? A ideia era conseguir dar acesso, né, dar um atendimento médico especial para pessoas que buscavam tratamento com cannabis, né, e não estavam encontrando. Na época que a gente começou esse projeto, existiam pouquíssimos médicos prescrevendo, né? Se tinham 150 nessa época, era muito, né? Você tinha pouco acesso a produtos, né? Nessa época você tinha aí no máximo meia dúzia, 10 produtos que as pessoas tinham acesso através de importação, então era uma época que essa dor era grande, né? Como conseguir acesso para o tratamento através da medicina canabinoide, né? Então a gente cria o SEC com o objetivo de tornar-se referência mundial na medicina canabinoide através da educação. Esse foi o primeiro movimento. Então, enquanto a gente valida aí, então o Dr. Pedro Pierro já era um prescritor há alguns anos, a gente começa a dar um atendimento no consultório do Dr. Pedro e, ao mesmo tempo, a gente começa a investir em educação, né? E aí que começa na história, que é entre 2018 e 2019, a gente começa a passar pelo programa de aceleração da The Green Hub, né, onde foi desenvolvido cursos presenciais e à distância para médico com o tema História da Cannabis Medicinal, Sistema Endocannabinoide e aplicações clínicas em diferentes tipos de enfermidade.
A gente fez uma parceria com uma empresa que se chama MM411, dos Estados Unidos, e a gente vem com esse curso online também, que se chama Med Pro, com 12 módulos para médico. Então, nós fomos os pioneiros, né, a lançar esse curso. A gente, né, chega a atender 400 alunos no nosso curso, tanto offline quanto online, nesse modelo validado que já começa com a história nos Estados Unidos. Então, a gente vem trazendo o SEC com isso, preparando médicos, né, e pacientes, que também era aberto a pacientes entenderem o que eles estavam optando, e a gente começa a validar esse, né, dentro do consultório do Dr. Pedro Pierro, esse projeto através da medicina canabinoide. Então, fazendo prescrição, exatamente dando acesso, principalmente, né, para autismo, epilepsia refratária, entre outros. Bom, a ideia do SEC, como eu disse, ele começa assim, a gente começa a validar, a gente, né, trabalha durante 2 anos sem investimento. Ela praticamente, o SEC começa junto com a The Green Hub, né? Ela começa 1 ano depois da The Green Hub, foi o nosso primeiro, mas o SEC, a partir do momento que a gente recebe o investimento, a gente inaugura uma unidade na região da Paulista, né? Uma clínica realmente física, com investimento, né? Que a gente consegue ver aqui um pouquinho, através dessa foto, que a gente fez um investimento numa clínica bonita, uma clínica especializada, onde a gente queria trazer, né, planos, né, e um atendimento de qualidade, né? A gente inaugurou o SEC bem no início da pandemia, né? Isso cria um pouco de dificuldade também na época, porque a gente ficava naquele abre e fecha, mas depois da validação no Dr. Pierro, a gente traz, né, o próprio Dr. Pierro para continuar a montagem dessa clínica ali na região da Paulista. E a gente chega, né, com muitos sonhos, com muitas vontades, com muita gana de profissionalizar, mas também, né, no mercado muito regulado, né, com muitas dúvidas ainda, com a necessidade de muito aprendizado. Por mais que a gente já viesse validando esse projeto, a gente tinha muito que aprender ainda, né? E aí começam a ser criados alguns obstáculos e alguns aprendizados durante esse processo, né? Então, uma startup está sempre aprendendo, tendo que tomar muito cuidado no seu desenvolvimento para que ela permaneça viva, né? E que ela permaneça recebendo investimentos e que o produto dela seja reconhecido. E durante esse processo, a gente descobriu, em duras penas, que não era, né, que a cannabis não era prescrita de um jeito tradicional, como uma clínica tradicional. E durante um tempo a gente estava prescrevendo, a gente continuou prescrevendo a cannabis como uma clínica tradicional. E o que a gente foi aprendendo é que isso começava a gerar algumas insatisfações em alguns pacientes, né? Então, a partir do momento que você prescreve o produto, o paciente volta para sua casa e você só agenda um retorno 15, 30 dias depois daquela prescrição, você começa a ter vários riscos e você abre uma brecha com o tratamento de cannabis, no sentido que você não dá um acompanhamento, como a gente vê aqui, o exemplo da experiência, exatamente qual tem que ser uma experiência médica quando você está falando de uma prescrição em cannabis, né? A prescrição de cannabis, ela não pode ser tratada como qualquer outra prescrição de um medicamento comum. E aí eu vou citar alguns exemplos por quê, né? A cannabis, como a gente foi aprendendo, e aqui de novo, tá? Eu sou um administrador de empresas, eu sou um dos fundadores da empresa, eu não sou médico, mas eu convivi com os projetos, então eu estou trazendo a experiência de investidor e como a gente viu que a cannabis tinha que ser prescrita e como que um tratamento eficaz de cannabis tem que ser feito. Então, eu estou trazendo exemplos e experiências, tá? Não como médico, mas como um investidor, como um empresário, como alguém que trabalhou no projeto, de como a gente viu esse aprendizado e como ele deve ser. Então, o começo do SEC foi muito difícil, porque exatamente a gente achou que poderia ser uma prescrição que a gente poderia prescrever e ter o retorno do paciente em alguns dias. E a gente foi percebendo que a adesão ao tratamento não estava sendo eficaz, né? Que tinha algumas desistências, que muitos pacientes estavam reclamando, que a gente não estava conseguindo
ter 100%, né, de retorno desses tratamentos, né? E a gente foi observando e trazendo pessoas, e trazendo profissionais, e trazendo outros médicos para averiguar o porquê que isso estava acontecendo, né? Por que a gente está tendo tantas pessoas que não estão contentes com o tratamento, né? Por que o tratamento, sendo que a gente sabe que a cannabis é tão, né, ela dá retorno, né? A gente sempre observou que ela dá retornos tão positivos, né? Que ela resolve tantos problemas, que ela consegue amenizar tantas situações, por que isso não está acontecendo nesse momento com a gente? E aí a gente vai aprendendo, né? Um dos principais pontos é que a cannabis ela é muito individual. Então, o que é bom para o Marcelo pode não ser bom para o Roberto. Então, a dosagem do Marcelo é diferente da dosagem do Roberto, que é diferente da dosagem da Simone, que é diferente da dosagem do Mateu e assim por diante. Então, ela é um tratamento muito individual, né? Tanto para a interação medicamentosa, quanto para a dosagem, né? Então, isso precisa ser visto muito no começo do tratamento, né? Então, a partir do momento que o paciente sai do consultório, que ele faz todo o procedimento, ou da 660, onde ele vai conseguir né, vai importar diretamente pela Anvisa e vai receber seu produto lá nos próximos 30 dias, ou indo direto numa farmácia através da 327 e começando o seu tratamento, a partir desse momento, o paciente precisa ter uma conexão com a equipe médica e com a clínica desde o primeiro dia do seu tratamento, exatamente para o acerto, né? A gente não sabe se esse produto vai causar uma náusea, ou se ele vai resolver o problema, se ele vai conseguir tirar a dor. A gente não pode esperar 15, 30 dias para ter o contato com o paciente e acompanhar, para poder ir fazendo, pela individualidade do tratamento, para fazer esses ajustes, né? E aí a gente começa a perceber que a gente precisa mudar isso de uma forma rápida, né? Senão a gente ia perder os pacientes, isso não ia ajudar o mercado, a gente ia ter muita gente realmente querendo parar o tratamento e falando mal de um tratamento que realmente podia trazer benefícios, se bem prescrito, né? E como que a gente começa a encontrar, né, esses resultados? Quando a gente começa a ver o quão importante a tecnologia é, né? O quão importante a gente precisa trazer a tecnologia, em primeiro lugar, para a gente poder coletar os dados, né, de tudo que vem acontecendo, a gente, desde o primeiro momento, conseguir ter um contato com o paciente, que a gente conecte o paciente com o médico e a sua equipe, que desde o primeiro dia a gente começa a coletar o dado, a gente começa a facilitar a prescrição para o médico também, no entendimento onde ele encontra toda a informação do paciente, né, num software, onde o paciente tenha contato, né, através de um aplicativo e consiga ter facilidade também para imputar, né, o que está acontecendo com o seu tratamento e que esse acompanhamento seja feito desde o primeiro dia. Então, isso traz uma lição para a gente, né? E aí eu trago aqui que muitas instituições percebem que não podem mais adiar o uso de tecnologia, seja para aperfeiçoar processos, se tornarem mais eficientes no atendimento ou melhorar a experiência dos pacientes e prestadores, né? Isso é uma coisa que a gente aprendeu, óbvio, em duras penas, né? Porque a gente foi vendo exatamente que a gente não podia tratar a cannabis como mais um tratamento, a gente teria que trazer essa tecnologia, essa inovação realmente para dentro, e a gente começa a fazer mudanças internas para que isso aconteça. E aí a gente vem com o contexto da medicina integrativa, né? O que a medicina integrativa tem a ver, né? Então, de novo, né? Não falando como médico aqui, mas como um profissional que participou, né? De todo esse contexto dessa mudança e desses aprendizados, a gente começa a ver que sem a medicina integrativa, a gente não, né? E sem a implementação de processos tecnológicos, a gente não ia conseguir trazer resultados positivos para o tratamento com cannabis, né? E aí a gente traz exatamente a definição dos princípios, né? Do porquê, né? A medicina integrativa, né? E os cuidados de saúde integrativos que envolvem a aproximação de abordagens não convencionais ou abordagens convencionais e complementares de forma coordenada, né? Então, vendo uma causa raiz, observando um tratamento e para que pessoa, né? E a individualidade dessa pessoa.
Então, a gente traz a medicina integrativa como uma abordagem médica para a cura, para o healing, tendo como foco o cuidado do paciente como um todo, né? Então, esse olhar 360, né? Onde você envolve toda a parte de mente, corpo, o espírito, o estilo de vida, né? A gente sempre fala assim, poxa, eu vou fazer um tratamento para colite, né? Então, poxa, a cannabis está me ajudando, né? Vai me ajudar muito. Mas o que adianta fazer um tratamento para colite utilizando cannabis se depois, no final da conta, você vai 2, 3 vezes por dia, por semana, no McDonald's, por exemplo, né? Ou comer fast food, né? Então não vai adiantar nada. Então você tem que ter esse olhar 360 para você poder ter os resultados, né? Então, o estilo de vida, o esporte, a alimentação, né? Toda essa visão junto com o tratamento da cannabis, né? Complementa e começa a trazer os resultados, isso na experiência do, né? Isso de novo, tá olhando num olhar do que a gente teve que aprender para poder dar sequência para o Centro de Excelência Canabinoide, para o SEC. E aqui trazendo alguns conceitos da medicina integrativa que a gente aprendeu durante esse tempo, quando a gente começou a trazer profissionais qualificados para dar treinamento para o nosso corpo médico, né, para começar a trazer essa visão para a equipe médica dentro do SEC, com o conceito de medicina integrativa, que aí sim a gente começa a ver o resultado e a gente começa a ver a adesão do tratamento acontecer e as pessoas realmente querendo continuar e tendo os resultados com a cannabis, né? Então a gente traz aqui a medicina integrativa é a prática de medicina que reafirma a importância da relação entre o paciente e o profissional da saúde, né? Principalmente do médico, né? Então aquela conversa de igual para igual entre os dois, né? Então ela é focada no todo do paciente, né? E é informada por evidências e faz uso de todas as abordagens terapêuticas adequadas. Então, significa que é muito importante todos os pontos, né? Então, o paciente chega lá, o entendimento de se ele já está tomando algum medicamento alopático, qual é a interação da cannabis com esse medicamento é importante, que tipo de alimentação ele está tendo, que isso é muito importante. Eu tenho até alguns exemplos aqui para citar, e se esse paciente está se exercitando, se ele está cuidando da saúde dele como um todo, traz muito mais, começou a trazer muito mais resultados para o tratamento com cannabis, né? Então, os principais princípios que a gente começou a observar da medicina integrativa, né? Então, ele requisita que os provedores atuem como educadores também, né? Então, nós como clínica e o corpo médico, né? Então a gente tem modelos e mentores para os pacientes, né? A gente começa a não só prescrever, mas a gente traz uma educação para o paciente, a gente começa a trazer ele para uma visão de uma vida mais saudável, né? Utilização de intervenções mais naturais e menos invasivas possíveis, né? Sempre que possível. A utilização de abordagens informada por evidência de múltiplas fontes, né? A gente começa a trazer casos clínicos e a imputar esses dados dentro de um sistema para que a gente consiga ter essa visão de casos clínicos, né? Então, integrando a melhor seleção de terapias e dos melhores produtos, né? São diversos produtos, cada produto tem uma interação, né? Cada parte da planta, a cannabis sendo uma planta full spectrum, né, com tantos canabinoides, com mais de 140 canabinoides, qual que é a interação, né, qual que é a interação dos terpenos, enfim, né, qual que é a interação da planta exatamente, né, e qual é essa seleção, e como a gente pode facilitar a vida do médico, né, da melhor opção, né, o que ele vai prescrever, como ele vai prescrever. E observa, né, que a compaixão é sempre favorável, mesmo quando as terapias médicas não são, né? Então, essa é uma visão que a gente viu com a medicina integrativa junto à cannabis. Então, vou dar alguns exemplos aqui, né? Então, pacientes, por exemplo, que estavam, por exemplo, o meu avô entrou na clínica e foi fazer um tratamento para Parkinson, né? Então, no geral, o resultado estava bom, o paciente estava mais calmo, estava dormindo melhor, estava sentindo menos dores, né? Mas aí, nesse retorno, a gente perguntou para o paciente, mas e os espasmos, né? Os espasmos melhoraram, né? Como que está essa parte dos espasmos do Parkinson, né? Ah, não, os espasmos não melhoraram. Poxa,
Se não melhorou os espasmos, né, não tá, o tratamento não está completo, né? Como que a gente pode trazer uma melhor visão disso? Então, aí né, quando você traz a medicina integrativa, você vai na busca, né, do que está acontecendo para que isso, né, para que a gente consiga resolver o problema dos espasmos. E aí o médico descobre que, né, na regulagem, né, que na alimentação do paciente estava tendo um excesso de consumo de proteína, né? Foi regulado esse excesso de proteína, foi tirado a proteína do cardápio durante um tempo do paciente, e aí sim melhoraram os espasmos, né? Então, de novo, esse olhar 360 da alimentação, quando o olhar veio para a alimentação, que foi regulada a alimentação do paciente, a gente viu que aí sim estava, né, o 360 foi completo, e aí sim o paciente estava dormindo melhor, sentindo menos dor, tendo menos irritação e com controle dos seus espasmos, né? Então, esse é um dos exemplos. Então, trazendo de novo essa visão, né, que a prescrição de cannabis, ela não pode ser tradicional, né, onde o paciente entra no consultório, pega uma prescrição, pega lá o CBD, né, o cannabidiol, ou CBG, ou CBN, começa seu tratamento sem um acompanhamento, sem a tecnologia, né, sem um olhar 360, né, sem interação medicamentosa, e aí a gente começa a ver que os resultados não são bons. Se a gente começa a prescrever com foco em medicina integrativa, utilizando tecnologias, coletando dados, tendo uma interação com a equipe médica desde o início do tratamento, a gente começa a ver os resultados. Então, o SEC veio, né, num primeiro momento, não acertando, observando porque não estava acertando, né, através, né, observando os resultados, vendo que os resultados não estavam condizentes com o que a gente estava investindo, faz essa mudança no meio do caminho, e aí eu vou voltar aqui alguns slides para exatamente mostrar onde a gente chega, que é exatamente numa experiência que a gente chamava de sistema SEC, né? Que era um sistema onde a gente tinha um gestor de saúde, um aplicativo de diário de bordo para o paciente, onde a gente tinha uma triagem de exames, um médico especialista, principalmente com foco em medicina integrativa, implementação de serviços complementares e um laudo evolutivo do tratamento, né? Então, o paciente tinha acesso a um laudo. E aí, esse tratamento sai de um tratamento, por exemplo, vem para a clínica, volta em 30 dias, para um tratamento mais amplo de 3 meses, onde todo esse acompanhamento era observado até que realmente o ajuste, né, e os resultados, né, começassem a aparecer. Então, a gente traz esse modelo, e aí eu vou contar dessa pivotagem, né? Ao mesmo tempo que a gente está fazendo essas mudanças e está tendo esse aprendizado, né, a gente começa a ver que realmente esse é o caminho, né? Que é o caminho da medicina integrativa, que é o caminho dessa interação, dessa experiência que a gente chama de experiência SEC Medical. A gente começa a ver que a gente tendo uma ou duas clínicas somente, a gente não vai gerar demanda para o mercado, a gente não vai conseguir educar o mercado, a gente não vai conseguir educar os médicos e a gente não vai conseguir realmente fazer com que a medicina canabinoide cresça no país. Então, a gente faz uns ajustes, a gente resolve fechar a clínica física, a gente pega todo esse aprendizado, a gente pega todo esse investimento, a gente pega né, toda essa trajetória que a gente fez, e aí a gente vai e avança, porque a gente fala e a gente pivota, né? O que é pivotar, que eu fiquei de explicar para vocês, né? Pivotar, quando a gente está falando de startup, é você mudar a trajetória do seu projeto. Então, você vê que o teu projeto está indo por um lado que ele não vai escalar, ou que ele vai ter um problema lá na frente, que ele não vai ser autossuficiente, que ele pode ter algum problema para receber investimentos, que alguma coisa que vai comprometer a sua existência ou que algo pode melhorar, e a gente pivota, né, o caminho, né? A gente muda a trajetória dele, muda o projeto, e foi o que a gente fez. A gente pivota, o SEC vira Saluer, e ele, em vez de ser uma clínica, ele vira um software de atendimento médico, onde ele pode estar no consultório de todos os médicos no Brasil que queiram ter mais uma opção, né, de tratamento no seu portfólio, que queiram trazer a cannabis para dentro de uma forma a facilitar. Exatamente. Então, a gente traz esse aprendizado de anos, né, de 5 anos de existência do SEC, transforma
o SEC numa SaaS, né, na Saluer, para que a gente ajude todos os médicos que tenham interesse no Brasil e fora do Brasil, na América Latina e no mundo, a poderem prescrever cannabis de uma forma profissional e trazendo resultado para os seus pacientes. Então, a solução, né, que o SEC vira, que ele vira um software de apoio à decisão médica para cannabis e tratamentos psicodélicos, repositório de conhecimento com cursos e trilhas e artigos científicos, encaminhamento repositório com formulários customizados e tabelas para cada tipo de tratamento e aplicativo para médico-paciente, essa interação principalmente de médico-paciente, que sem ele o tratamento com cannabis fica muito mais difícil, né? Essa interação desde o começo, desde da hora que o paciente, desde a hora que ele pisa no consultório, a hora que ele sai, começa o tratamento dele, é muito importante, né? Então, a gente resolve trazer essa pivotagem. Então, a gente coloca, né, de novo, coloca médico e paciente no centro da equação, tendo uma plataforma como agregador de conhecimento prático e capacitação técnica, além do acompanhamento do paciente. Então, o médico tem um desktop médico, né, onde ele vai fazer toda a área de cadastros clínicos, consulta a base de dados de acompanhamento, e o paciente vai ter um aplicativo para envio das informações, né? Então, ele vai responder questionários, ele vai ter um contato com a equipe médica e vai receber de volta, né, todas as informações do tratamento e vai receber o seu relatório de evolução, né? Então, isso fazendo com que você resolva um grande problema, uma grande dor do mercado, que é a adesão ao tratamento, né, e a geração de demanda do segmento para que a gente consiga ter, né, fazer esse segmento crescer, que a qualidade do produto melhore, que a qualidade dos atendimentos melhorem, que mais brasileiros consigam ter acesso com qualidade, com resultado, e que a gente consiga profissionalizar o segmento da cannabis, né? Aqui o que eu quis trazer, na verdade, né, eu precisei trazer algumas coisas um pouco técnicas para explicar os motivos que a gente faz essas mudanças e todo o nosso aprendizado, mas aqui é trazer um pouco do que é isso, né, do que é esse mercado da cannabis e como ele está se formando em todas as áreas, né? Quando você fala no agronegócio, quando você fala na produção, quando você fala em desenvolvimento de produtos, quando você fala em alimentos, quando você fala em bebidas, em medicamentos, todo mundo vai passar por processo de aprendizagem, todo mundo vai passar por validações, todo mundo vai ter que ter um MVP. A cannabis por si só não é disruptiva o suficiente para andar sozinha, você precisa de ter talentos, você precisa de ter equipe, você precisa de ter investimentos, profissionais capacitados, você precisa acompanhar, não pode deixar, né, o projeto morrer, você tem que sempre trazer novas soluções, estudar movimentos, pivotar, né, e aí sim você vai continuar, nós vamos conseguir continuar desenvolvendo esse mercado grandioso, né, esse mercado cheio de oportunidades e ajudar muitas pessoas, né, desenvolver muitos empreendedores, promover saúde, promover investimentos e que a gente consiga, através dessa planta maravilhosa, né, ajudar muita gente, tá? Então, esse é um pouco da experiência que eu quis trazer, a experiência de um empreendedor, de um investidor, de alguém que, né, começou do zero ali, quando nada existia, e vemos que ainda não está nada resolvido, tem muito para a gente, muito trabalho pela frente para a gente desenvolver. Pessoal, e eu agradeço, então, aqui eu finalizo a minha apresentação, eu agradeço ao Combracam pelo convite, pela oportunidade de compartilhar, né, a minha experiência, né, todo esse trabalho de 7 anos. Convido vocês a entrarem em contato ou pelo WhatsApp ou pelo meu e-mail, todos que tiverem dúvidas, que quiserem tirar alguma dúvida da apresentação, essa apresentação também vai estar disponível, mas que querem entrar em contato comigo para um bate-papo ou para oportunidades no segmento, por favor, entre em contato comigo, tá bom? Mais uma vez, obrigado e até a próxima.